noite. A paz seja convosco. Amém. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Senhor nosso Deus, lemos aqui a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Irmãos, pode sentar. Irmãos, Jesus estava entrando em Jericó. Jericó era uma cidade que tinha sido amaldiçoada nos tempos antigos. Jericó foi destruída naquele evento quando Josué entrou na conquista da terra prometida. As muralhas de Jericó caíram, Jericó ficou em ruínas. E foi dito que não se deveria reedificar Jericó. E que se alguém tentasse reedificar Jericó, perderia um filho quando começasse e outro filho quando terminasse. Então Jericó convivia com esse estigma, do que tinha acontecido ali naquela cidade. Mas agora, na plenitude dos tempos, Jericó recebe uma visita que muda a situação de Jericó. Jericó, que foi aquela cidade que tinha esse estigma, de maldição, de perda, de destruição, agora recebe Jesus, vai a Jericó. E quando Jesus vai até Jericó, muitas coisas acontecem em Jericó. Aqui onde nós estamos lendo, Jesus, ele vai se encontrar com um homem chamado Zaqueu. Mas em Jericó, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus cura enfermos, Jesus cura Bartimeu, o cego, e muda a vida dele. Assim como Jesus muda o destino daquela cidade. Hoje, se você visitar Jericó, você vai ver que muita coisa ali fala a respeito de Jesus ter estado ali, de Jesus ter feito esses milagres, E o dia que você for lá, você vai poder ir lá num lugar onde tem um caminho, uma árvore, que deve ser tetraneta, quintaneta daquela lá, Mantém aquela árvore ali naquele lugar, em lembrança da história, Não é aquela árvore que Zaqueu subiu, mas eles chamam aquela árvore de a árvore de Zaqueu. É uma grande árvore, uma figueira brava. E até hoje tem uma figueira lá, provavelmente é da mesma, Eles foram replantando e mantém. Por causa de Jesus e por causa dessa história, mantém ali naquele lugar uma árvore que é uma figueira brava, e eles chamam a figueira de Zaqueu, a árvore de Zaqueu. Mas quando ele entra em Jericó, tinha ali um homem que era desprezado pelo seu próprio povo.
Era alguém que ninguém gostava, porque ele era cobrador de impostos. Quem é que gosta, né, de cobrador de impostos? Ele cobrava impostos para os romanos, ele era um funcionário público romano, embora ele não fosse romano, ele era judeu, mas ele cobrava impostos para os romanos. E isto fazia dele alguém que era desprezado pelo seu próprio povo ali naquela cidade. E ele tinha duas coisas: ele era cobrador de impostos e ele era um pequeno, ele era um homem de pequena estatura. E quando ele ouve falar que Jesus estava entrando na cidade e que ele iria passar por ali, ele tenta chegar perto de Jesus, ele queria ver Jesus. A fama de Jesus já tinha chegado até Jericó. Jericó é uma das cidades, talvez a mais profunda da terra, porque Jericó, ela está a uns mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Você tem que subir 400 metros para você chegar até o nível do mar Mediterrâneo. É uma depressão, é um lugar profundo, e fica encostado ali do Mar Morto, é perto do Mar Morto. O Rio Jordão passa por ali e alimenta o Mar Morto. E diz que Zaqueu queria ver Jesus. A fama de Jesus já tinha chegado lá. Ele tinha ouvido falar de Jesus e agora ele queria ver Jesus. Ele tinha no seu coração esse desejo: eu quero ver esse homem, eu quero chegar perto dele. Mas como ele era o chefe dos funcionários públicos, o chefe dos cobradores de impostos, que cobrava imposto para o Império Romano, o povo da cidade dava sempre um jeitinho de não deixar ele passar. Eles estavam praticamente impedindo Zaqueu de chegar perto de Jesus. Tem gente que é assim, né? Quer impedir os outros de chegar perto de Jesus, né? A gente tem que procurar fazer com que as pessoas se cheguem a Jesus, né? Mas o povo da cidade estava ali dificultando a vida do Zaqueu, que ele viu que não ia conseguir ver Jesus, porque ele era pequenininho, ele não conseguia passar pela multidão, e quando eles viam que era ele, não deixavam mesmo. Então ele não tem problema, ele sai correndo. Diz aqui que correndo adiante, ele vai correndo, como criança, né? Ele vai correndo no caminho, ele fala: Jesus vai passar por aqui. E ele sobe naquela figueira. Tem gente que diz que a figueira tinha espinho desse tamanho assim, do tamanho de um dedo, né? Não tem espinho nenhum. Isso é história, fantasia. A figueira brava não tem espinhos. Eu creio que vocês já até ouviram aí a figueira brava com espinhos, né? Mas não tem espinho nenhum, uma árvore, uma figueira. E ele sobe naquela figueira e ele vai. Tinha um galho que atravessava em cima do caminho onde Jesus ia passar. Ele sobe na árvore, vai até aquele galho, senta naquele galho e fica olhando. E de lá ele pensa o seguinte: eu tenho aqui um lugar privilegiado para ver esse homem que é especial, que cura enfermos, que expulsa demônios, que ensina uma doutrina que nós nunca ouvimos falar. E eu quero ver esse homem. E ele fica lá. Apesar de ser o chefe dos funcionários públicos, ele nem liga para a posição que ele ocupava. Ele fica lá sentado. E quando Jesus vai passando por aquele caminho, ele está lá em cima sentado, um homenzinho pequeno, sentado num galho daquela figueira que estava sobre aquele caminho. E ele finalmente pôde ver Jesus. Eu creio que ele estava até contente de ver Jesus. Puxa, eu consegui ver, olha, Jesus é aquele homem ali. Mas havia algo preparado para Zaqueu que Zaqueu não esperava.
O que Zaqueu não esperava era que Jesus, quando chegou naquele lugar, Jesus olha para cima e Jesus vê Zaqueu sentado lá naquele galho. Interessante, nós vemos que o Senhor Jesus chama ele pelo nome. Jesus nunca tinha ido ali, Jesus não era conhecido de Zaqueu e nem Zaqueu conhecia Jesus. Mas o Senhor Jesus sabia quem era aquele homem e disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje eu vou dormir na sua casa, eu vou jantar lá com você, eu vou dormir lá na sua casa, eu vou entrar debaixo do seu telhado, vou ficar com você. E diz aqui que, apressando-se, ele desceu correndo e recebeu o gostoso. Eu creio que ele desce ali e dá um abraço em Jesus, Jesus o abraça, né? Recebeu o gostoso. Interessante, né? Que tem gente que quando vê isso começa a criticar, fala: mas você é um pecador. Esse homem aí é um pecador e Jesus vai ser hóspede de um pecador. Por que eles achavam que ele era pecador? Porque ele era cobrador de imposto. Ele trabalhava para os romanos, então tinha que ser pecador. E eles murmuraram dizendo: ele vai entrar para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, olha o que acontece no coração de Zaqueu. Ele era um homem rico. Quando ele encontra Jesus, algo acontece dentro do Zaqueu. E ele diz: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Porque ele percebeu que ele tinha tanto que ele não precisava de tudo aquilo para viver. Ele disse: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E depois ele fala outra coisa: se eu roubei alguém, se alguém se sentiu lesado, roubado por mim, eu devolvo 4 vezes mais do que eu peguei de você. Eu restituo quadruplicado. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Irmãos, quando Jesus vai a Jericó, ele tinha em mente esse homem que tinha o coração aberto para ele. Esse homem que, quando vê Jesus, ele reconhece quem ele é. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ele reconhece isso. E isso muda a vida de Zaqueu. Aquele contato com Jesus muda a vida dele. Zaqueu, a partir daquele dia, passa a ser uma outra criatura. Ele passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio para salvar o perdido. Amém? Amém. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Quem é que estava perdido? Eu, você também estava perdido. E aquele homem, com aquele encontro que ele teve com Jesus, a vida dele se modificou a partir dali. Quem encontra com Jesus não continua sendo a mesma pessoa, não continua vivendo do mesmo jeito que vivia anteriormente. Qualquer pessoa que realmente tenha recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não é mais a mesma pessoa. Ele é transformado pelo poder de Deus. E esse Zaqueu agora, ele pôde provar, ele pôde ter o privilégio de hospedar Jesus na casa dele. Parou para pensar nisso? Já pensou se você pudesse receber Jesus na sua casa, né? Você podia cantar aquele hino, né? Ele dormiu lá em casa. Conhece esse corinho? Tem um hino que diz: ele dormiu lá em casa. Ele dormiu lá na casa de Zaqueu. Ele jantou com Zaqueu. Ele esteve ali com ele. E Zaqueu
foi atingido, aquele que estava perdido agora foi achado, aquele que estava sem a salvação agora foi salvo, porque Jesus ele veio para buscar, e ele veio buscar aqueles que se haviam perdido, e agora Zaqueu foi encontrado. Amém? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, Pedro e João estão perante o Sinédrio, e eles tinham curado um paralítico, e agora, por causa da cura daquele paralítico, eles são interrogados no Sinédrio para dizer: como é que vocês fizeram isso? Em nome de quem fizeram isso? Então, no capítulo 4, versículo 9 de Atos, está escrito assim: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Amém? Aqui já resume tudo o que aconteceu, né? Como é que esse homem foi curado? Em nome de quem? Ele disse: em nome de Jesus, que vocês crucificaram, que rejeitaram. É em nome dele que este homem está curado diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Os religiosos da época, né? E alguns religiosos de hoje também, né? Às vezes querem ter a sua construção e querem deixar a pedra principal de fora. Mas quando a pedra principal da construção fica de fora, todo o edifício vai cair, porque a pedra principal da construção é Jesus, e aqueles que rejeitam esta pedra angular, esta pedra principal, o seu edifício é um edifício que ruirá um dia. E ele disse: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, que foi posta por cabeça da esquina, a principal, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, aqui é uma coisa muito séria. Em nenhum outro há salvação. Não existe salvação na religião, não existe salvação nas organizações, não existe salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. Só o Senhor Jesus Cristo salva. Não tem nenhum outro nome dado entre os homens, entre a humanidade, pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É só nele que há salvação, porque não há outro nome que pode nos salvar, não há outra pessoa que pode nos salvar a não ser o Senhor Jesus Cristo. Amém? Só nele há salvação. Não há uma organização que possa dizer: não, essa organização aqui é a organização que salva. Não. Se alguém disser isso, fuja dela, porque na verdade nenhuma organização humana pode lhe salvar a sua alma. O que salva a sua alma é o Senhor Jesus, é só Ele, e Ele não reparte a sua glória com ninguém. Em nenhum outro há salvação, porque não foi dado nenhum outro nome na humanidade, aqui nesse mundo, e pelo qual nós possamos ser salvos. Amém? Amém. Então que nós pensemos bem nisso, né? Ele deve ser o principal da nossa vida. Ele tem que ser algo que muda o nosso ser, o nosso interior. Jesus, quando Ele vem na nossa vida, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, muda o nosso caminho, Ele muda tudo para nós. E por isso que Ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Jesus veio para
fazer tudo novo na nossa vida. Amém? E é só nele que nós podemos esperar e ter a salvação da nossa alma e a vida eterna. Não tem outro jeito. Amém? Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Assim como Zaqueu encontrou-se com Jesus ali e o recebeu gostoso, você também tem que fazer isso. Receba Jesus gostoso, né? Segure nele e diga: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero que o Senhor mude o meu ser, a minha vida. Fale com Ele e você vai ver que Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar o seu futuro, vai te dar um futuro, porque quem não tem Jesus como Senhor e Salvador não tem futuro. O futuro que vem pela frente não é bom, mas quem tem Jesus tem um futuro glorioso, maravilhoso, e pode repousar e descansar nele, como nós vemos lá no salmo que nós lemos no começo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem tem Jesus tem futuro, quem tem Jesus tem eternidade, tem vida eterna, mas quem não tem, permanece na condenação. Amém? Mas que nós saibamos que nós temos esta oportunidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.